Café com Luffy, a sua dose extra de boas energias para a vida. E eu quero convidar vocês agora para vir aqui tomar um café comigo e a gente começar um bate-papo, que hoje eu tenho uma coisa muito importante para a gente conversar. Mas primeiro, bom dia! Tá começando agora o Café com Luffy. A hora que a gente bate esse papo aqui em casa juntos. E é café de verdade, viu? Para quem está acompanhando aqui por vídeo ou também no podcast, que é só procurar o podcast Life by Luffy. Eu estou tomando café de verdade. Então tem pãozinho aqui na minha frente, vou colocar o cafezinho. E é assim que a gente começa o nosso dia conversando. Bom, hoje eu acordei cedo, estava meditando. Aliás, eu estava meditando até agora mesmo, a hora de tocar o sininho e começar a conversa com vocês. E eu estava pensando e na verdade, tentando entender esse momento que a gente está passando como uma forma de nova história que está começando. Acompanhe essa história comigo. Imagina que você está desenhando um papel. Pega um papel, na sua imaginação, você pega um papel branco, lápis de cores, coisas que você começa então a fazer um desenho. E aí você começa a fazer aquele desenho, você começa a achar que realmente aquele desenho está indo direitinho, que está incrível e tal, até que determinado ponto você começa a desconfiar que talvez você não esteja acertando muito na mão, sabe? Parece que não está do jeito que você queria aquele desenho. Ele já está meio que encaminhando para o final e você já está vendo que aquele desenho não vai ser aquilo que você gostaria que fosse. Quantas vezes a gente não passou por isso? Várias, né? Várias vezes a gente está desenhando, sei lá, está fazendo uma planta baixa de algum apartamento, sei lá o quê. E aí não está daquele jeito, o que você faz? Você pega aquele papel, deixa ele de lado e começa novamente o seu desenho. Não é mais ou menos isso que a gente faz? Lembra isso? Já fez isso várias vezes, né? Bom, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está passando nesse momento e eu vou explicar isso para você agora, tomando aqui um golinho de café. O que acontece? Praticamente, a gente tem que começar a pensar de uma forma muito clara, e eu queria dizer isso para vocês que essa é a minha opinião pessoal, mas também eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar com bastante seriedade, de que, por um lado bom, e eu gostaria que você entendesse que eu estou buscando falar aqui porque eu estou olhando um lado bom e a gente vai falar sobre essa sintonia de energias, que nada mais vai ser como antes. Não vai. O mundo que a gente conhecia antes dessa onda toda que está acontecendo de vírus, etc., ele não vai mais ser como ele era antes. Ele vai voltar ao normal, vai voltar ao comércio, vai voltar à vida, vai voltar ao normal, mas ele nunca mais vai ser como ele era antes. Porque nós estamos aprendendo coisas que são super importantes que a gente aprenda, que são, por exemplo, como parar. Como a gente estava sendo violento com o nosso planeta, com a gente mesmo, com os outros que nos cercam e com tudo, toda a natureza, tudo a gente estava sendo extremamente violento. Eu vi ontem uma notícia de que os canais de Veneza começaram a aparecer peixes que já não se viam há muito tempo. Por quê? Porque não tem mais turistas. Quem está acompanhando vários desses sites, Instagrams e tal, que mostram pessoas viajando, a gente vê milhões de pessoas na Disney, milhões de pessoas no Monte Everest, milhões de pessoas, por exemplo, em Veneza, milhões de pessoas em todos os lugares, abarrotados de turistas, consumindo, gastando, jogando lixo e nem aí, só importando em tirar foto. Como que a gente está vendo o nosso mundo que passou agora totalmente voltado para a economia? Porque o crescimento, e todo ano é um crescimento. Então, tipo assim, aonde que a gente vai conseguir parar? E de repente, a natureza, porque toda essa história também é a natureza, simplesmente manda a gente para casa. Tipo assim, aqui, vai para casa e vai pensar, sabe, de castigo? Quando a mãe da gente falava assim, você foi muito mal criado, vai pro quartinho e fica pensando lá não sei quantas horas. É mais ou menos isso que a natureza fez pra gente agora. Vai pra casa,
Vai pensar o que você está fazendo, vai pensar suas relações, vai pensar se isso é realmente importante, vai pensar o que é realmente prioridade numa vida, numa história. Então a gente está passando uma coisa seríssima, uma coisa que ocasiona várias mortes. Então a gente tem que levar isso muito a sério, mas existe aí um aprendizado imenso sobre a nossa capacidade de avaliar o momento de parar. O momento da gente olhar e falar assim, não, peraí, olha o que está acontecendo. A natureza, as ondas a poluição na China, onde mostra como eram as emissões de poluições antes do corona, durante o processo, é uma coisa espetacular de você não ver mais as fábricas funcionando, os peixes, como eu comentei, voltando, as histórias da natureza se refazendo em tão pouco tempo, para mostrar para a gente que talvez o caminho que a gente estava indo não é o caminho que de repente a gente deveria investir e continuar fazendo. Mas aí nesse momento que eu acho que o aprendizado mais legal que eu estou fazendo para mim mesmo. Isso aí, gente, é muito importante a gente falar. Eu não estou aqui no café da manhã te ensinando nada. Porque senão eu tenho que vir com um monte de, sei lá, nomes para poder me qualificar para te dizer alguma coisa. Eu sou uma pessoa que vive. E uma pessoa que vive, o meu gabarito é uma pessoa que sabe analisar o mundo que está ao nosso redor de uma forma natural, sem precisar de PhD de nada. Então, por isso que eu não estou te ensinando nada. Eu estou compartilhando com você o que eu estou aplicando na minha vida e que talvez faça sentido para você aplicar na sua vida também. Então, nesse momento, eu já compreendi que o mundo não vai ser mais o mesmo. Então, nós precisamos primeiro trabalhar dentro de nós essa aceitação de que mudou. Então, não ficar tentando viver aquele mundo que a gente vivia, porque ele não vai mais acontecer. E é isso que está acontecendo agora, da gente reorganizar relações, reorganizar novas formas de entender as relações comerciais, as relações pessoais, profissionais, né? Tipo, como que a gente vai fazer reunião, como que a gente vai desenvolver novos produtos, o que de repente vai surgir dessa história toda. Porque quando a gente entende que algo está em mudança, algo está realmente ficando para o passado e esperando que venha um futuro, uma nova história, a gente começa a sintonizar a nossa energia na descoberta desse novo. Então a gente já começa a olhar e a sintonizar e a levar a nossa energia para esse novo momento que virá. E é aí que surgem as grandes oportunidades, as grandes ideias, os grandes negócios, a nova forma de você enxergar o novo mundo, e aí você já está nesse novo mundo, você já está sendo levado para lá. Faz sentido? Uma vez eu tive uma aula na Cabala, porque eu sempre gosto de, em tudo quanto é coisa, de todas as religiões, de todos os países que eu vou, eu estou sempre tentando entender a espiritualidade desse lugar. E uma vez eu estudei Cabala. E tinha um momento que eles falavam uma coisa que ficou muito marcado em mim, que eu vou fazer esse exercício com você agora, presta atenção. Quantas ondas de rádios você acha que está passando agora, aí onde você está? Milhões, né? São muitas. Se você pegar um radinho daquele de sintonizar e começar a sintonizar, a cada movimentinho que você colocar daquela coisinha de mudar, do turno, você vai achar uma rádio diferente. Então vão ter rádios que vão estar tocando heavy metal, e tem rádios que vão estar tocando jazz, outras vão estar tocando notícias, e outras músicas MPB, e assim vai, certo? Mas existem várias ondas rodando você agora nesse momento. Agora você consegue ver essa onda? Não, se você olhar você não consegue ver, mas não significa que porque você não está vendo, que elas não estejam ali, certo? Mas elas são reais. Então talvez alguma coisa que você está hoje querendo enxergar e não enxerga, não significa que ela já não esteja aí. Olha isso. Então não é só porque você ainda não está vendo as novas oportunidades, não significa que você ainda não está vendo esse novo mundo, essa nova forma que já largou o passado e está indo para o futuro, não significa que não é porque você não está vendo que não esteja ali. Está ali. Esse novo mundo, essa nova forma, essa nova história que está começando, ela já está acontecendo. Então o que você precisa, que eu aconselho, e é por isso que eu estou compartilhando, sintonizar a sua rádiozinha de sintonia
nessa onda que vai te levar para o caminho certo nesse novo mundo, porque não tem como você negar que não vai ter jeito de voltar. Então, se você ficar aí nessa insistência de, ai, mas era assim, ai, mas eu queria assim, a mesma coisa de uma pessoa que sonha e morar em outro país e fazer intercâmbio, aí quando chega lá, em vez de aproveitar tudo aquilo que está sendo oferecido, que foi o sonho que ela sonhou, vive chorando porque está com saudade do arroz com feijão que a mãe faz. Você só tem um ano para fazer aquilo, mas você fica chorando alguma coisa que te prende na tua raiz. Em vez de você falar, agora eu vou aproveitar durante um aninho só que eu tenho aqui para experimentar todos os sabores que eu nunca experimentei. E um dia eu posso, então, de repente, comer de novo aquela comida que eu queria quando eu já estiver mais tranquilo nessa nova história que eu tô. Faz sentido para você? Porque é muito interessante quando você começa a entender que se o caminho está indo para aquele lado, se toda a história vai te levar para lá, que você vá bem, que você vá em harmonia, que você vá feliz, porque o que te espera vai ser mais iluminado ou menos iluminado de acordo com a sintonia que você fizer. Se você for toda amarrada, que não quero me prender como era, me volta tudo que era, e aí você não vai pro novo, você vai mais truncada nessa história. Então eu estou nesse momento num processo de meditação muito interessante, que eu aconselho você a fazer também, buscando essa nova história que a gente vai viver. Então, assim, como serão as relações, como que eu vou me lidar, como que eu posso levar, quais são as grandes ideias, o que é o novo? Tipo, você realmente passa por essa espiral de mudanças que te leva para frente, sem sofrimento. Faz sentido? Então hoje eu queria que você pensasse nisso, o largar o que está ficando para trás, entender o momento presente que a gente está dentro de casa atualmente, nesse processo, já se preparando para um futuro, porque na hora que a gente sair da porta da nossa casa para fora, daqui uns meses, o mundo não vai ser mais o mesmo que a gente deixou quando a gente entrou em casa. Então ele pode ser melhor ou ele pode ser pior, dependendo da sua sintonia, de como você vai se levar para esse momento agora. E é onde eu aconselho que você se interiorize, fique bem com você mesmo, entenda que novas oportunidades surgirão, tranquiliza sua mente para que venham novas informações, para que você possa seguir num caminho iluminado, porque vai ser bom também, porque sempre vai ser bom quando a gente está sintonizado nessa energia mais positiva. Fez sentido para vocês? Então, esse é o nosso Café com o Luffy de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meu café está até esfriando aqui de tanto que eu falei. Bom dia para vocês, bom dia!